o nosso Marcelo Coutinho, que em função da expectativa aqui por recebermos o Buca, começa a jornada remotamente com a gente, traz o seu destaque inicial. Graficamente, Coutinho, dólar e índice, por onde vamos? Bem-vindo, meu amigo. Bom dia, lindão, bom dia Buca, se tiver por aí, Gui, meu querido Moreno e a minha linda e nobre audiência. Vamos lá, pessoal, bom dia a todos. Olha só, mercadão para baixo, não muda absolutamente nada. Léo Pinheiro tá aí mandando um beijinho, fazendo bullying. Mercado cai, lateraliza, cai tranquilão. Já cai no dia de hoje, 124650, envelope de baixa já tá desenhado. Tô aqui tangenciando esse suporte, mas a priori para mim está perdido. Eu já conto no caso do índice baixista na sua tendência macro, 121.440. No caso do dólar, doletinha também sem grandes novidades. Dólar ontem praticamente no 0 a 0, fez aqui um pequeno spinning top, pavio para cima, pavio para baixo, tem o vol nas duas direções. De qualquer forma, vou mantê-lo também baixista em função desse pivôzinho de baixa que a gente tem. E agora aguardar, né? Como aqui agora é um ponto de inflexão, porque poderia ser um pivô de alta, eventualmente o dólar pode mudar. Como é ponto de inflexão, day trader de plantão, fiquem atentos, principalmente no dólar, que pode virar. 9 horas com 2 minutos, dólar podendo virar, tá favorável para virar, entende o glorioso Marcelo Coutinho. Tá anotado aqui, Coutinho. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou, na volta dessa sua participação, que eu vou te provocar agora para falar dos Estados Unidos, eu vou trazer o release deste PIB para a gente entender o consolidado da atividade brasileira com vistas a 2024. Antes, Coutinho, quero muito que você olhe para S&P, para VIX e também, no caso do dia, DXY, porque tem notícia nos três. S&P vem numa onda de realização, o Bey da pouco dizia, olha, o fechamento do S&P hoje é determinante para a gente ver o nível dessa correção. Seguimos numa tendência de baixo, o envelope está prestes a ser confirmado, então S&P. DXY abriu a edição, Coutinho, de hoje, do Manhã TC News, abaixo do 103,800. A gente já está mais perto do 103,500 do que dos 104 pontos. É um dólar a nível global mais fraco. E por fim, quando a gente olha para o VIX, quase 25 pontos consolidados de início. Esse payroll de hoje, às 10h30, é muito importante. E nós estamos num contexto cujo contorno é atividade forte nos Estados Unidos é para ser comemorada demais, porque se contrapõe a uma desaceleração cujo fôlego a gente ainda não é capaz de estimar, mas começa a preocupar os agentes. Vai lá, Coutinho, os três personagens, VIX, DXY, S&P. Bora, lindinho. Olha só, o Beta tá correto. No caso do S&P 500, a gente está perdendo este suporte, indo para o próximo. Se perder, a gente pode cravar no número, 5.696. Se perder, olha à tua esquerda, que eu não tenho mais nada para segurar esse S&P até 5.400. Então, assim, efetivamente, se a gente perder, e aqui você também está correto, eu tenho já o envelope de baixa desenhado, se o 696 não segurar, você está falando de S&P na casa de 5.400, está correto. No caso do DXY e do VIX que você pediu, recordar é viver. O que a gente falou ontem? Falou, olha, realmente o DXY está muito mais para 103.500 do que para rebater e subir a 104. Então, olha só, atinge no dia de hoje, de novo, 103.762. A priori, não dá sinal de reversão, muito pelo contrário, me monta uma figura de aceleração baixista. Então, a gente poderia estar falando de DXY a 101,78. Para terminar o seu VIX. O VIX, lembra aqui também de novo, recordar é viver. O que eu falei ontem? Eu falei, esse cara me assusta, porque se você puxar o histórico do VIX, ele bate e volta, bate e volta, bate e volta. E aqui, o que ele fez? Ele fez um bate, lateraliza, sobe. Então ele montou um envelope de alta. Esse envelope de alta vai se confirmando. E aí a má notícia é, fazendo o espelhamento deste movimento, a gente vai falar de VIX entre 27 e 29. Olha, da porta para dentro, a reação ao PIB começa, portanto o gancho é perfeito para a gente falar do release e das informações. A curva de juros aqui está fechando 15 pontos base em média. Isso é notícia. Mínima atrás de mínima em boa parte dos vértices. O dólar vai caindo 0,10. O Coutinho sugere aqui que uma virada é iminente, pelo menos do ponto de vista gráfico. E o Ibovespa Futuro vai cair no 0,18. É um Ibovespa Futuro tímido,
cuja variação percentual praticamente anula a alta de ontem do Ibov à vista. O Ibov à vista subiu 0,25, agora o Ibov futuro cai 0,18. Embora tenha acabado de diminuir, está caindo agora só 0,09. Pouca variação percentual para a gente declarar uma direção mais nítida. Agora a curva de juros é a notícia. Vamos para o release do IBGE, vou colocar na tela para vocês e a gente vai entender em conjunto aqui como veio o qualitativo deste PIB. Vamos lá. Em 24, o PIB cresceu 3,4 frente a 23. Indústria, 3,3. Serviços, 3,7. Agropecuária, menos 3,2. De fato, não foi um bom ano para a agropecuária, considerando a base comparativa de 23, onde ela surfou uma máxima espetacular. Já 25 traz perspectivas muito boas, com a super safra e variáveis climáticas que favoreceram, que ajudaram boa parte dos produtores aqui no Brasil. Aqui a gente tem os indicadores e é sempre interessante a gente ver. Você vê que nessa primeira coluna, vou começar pelas linhas. Nessa linha aqui a gente compara trimestre com trimestre, vocês estão vendo aí, ó, pronto. Aqui a gente tem trimestre com trimestre anterior. Nessa linha de baixo, o trimestre com o mesmo tri do ano anterior. Nessa terceira linha, o acumulado dos 4 trimestres. E por fim, o valor corrente no quarto tri e o valor corrente no ano. Isso posto, veja só, comparando o quarto tri com o terceiro tri, como a coisa foi. Nós tivemos um PIB avançando 2 ou 0,2%, 0,20%. Essa foi a foto mensal na comparação trimestral do quarto tri de 2024 em comparação com o terceiro tri de 24. Portanto, a agropecuária no quarto trimestre, isoladamente agora, esquece o consolidado de 24, recuou 2,3%. Os segundos semestres costumam ser piores para o segmento agro. Os primeiros semestres costumam ser melhores, tem essa questão da sazonalidade. A indústria avançou 0,3%, mas veja só o que me parece aqui. Nós estamos começando a ver uma mais lenta perspectiva de alta. Não é ainda baixa, porque o terreno não é negativo. Mas a indústria cresceu, entre aspas, só 0,30% no quarto tri do ano passado. Que tipo de interpretação isso suscita? A interpretação segundo a qual a atividade brasileira está, assim, desacelerando. Pode ser no ritmo mais forte para alguns, mais fraco para outros, mas há uma desaceleração em curso. E no óculos hoje do ambiente de negócios do Brasil, uma desaceleração da atividade é bem vista no sentido de permitir, viabilizar, proporcionar um custo de capital menor, uma taxa de juros terminal da Selic menor. E isso destrava bolsa, melhora a perspectiva para a curva de juros e, de alguma maneira, contribui para uma previsibilidade maior do ambiente de negócios. Então, quero acreditar que esse fechamento mais acentuado da curva de juros, num primeiro momento, reflete isso, um PIB cujo qualitativo mostra uma desaceleração maior em linha com a necessidade macroeconômica brasileira para boa parte dos analistas. E quando a gente olha para serviços, que é o coração da nossa atividade, veja o que o release revela, 0,1%, quer dizer, os serviços, coração da nossa atividade, ficaram praticamente estáveis. Essa linha me parece a mais relevante para sustentar a tese de uma desaceleração mais forte. Aqui a gente tem a formação bruta de capital fixo, na prática estamos falando de ampliação da capacidade produtiva, é um palavrão, uma expressão complexa para traduzir investimento aqui no país, 0,4%. O consumo das famílias recuou 1%. Isto também é um sinal, pelo atual contexto, relevante de desaceleração. Nós estamos falando, a despeito de uma Selic alta como está, de um incremento do crédito muito forte em 2024, associado também ao incremento da renda, mas uma desaceleração pode desequilibrar bastante esse cenário. O consumo das famílias já ficou mais moderado, em 1% no quarto tri. Já o consumo do governo positivou em 0,6%. Isto posto, amigos, a gente vem para cá, ó, para consolidar 2024. Em valores correntes, o PIB ficou em quase 12 trilhões no ano passado. O PIB per capita chegou a R$ 55.247, um avanço real, portanto já descontada a inflação, de 3% frente ao ano anterior. Taxa de investimento em 24, 17%. Esta é uma boa notícia, apesar do número absoluto ainda ser tímido diante das nossas necessidades. Em 2023, nós tivemos 16,4% de taxa de investimento. Isto subiu, avançou para 17%. A taxa de poupança, por sua vez, ficou em 14,5%.
Olha, em 23 estava em 15%. Diminuiu, então, no relativo à poupança brasileira. Para fechar esses dois últimos parágrafos, frente ao terceiro TRI de 24, na série com ajuste sazonal, o PIB variou 0,20, houve positividade na indústria em 0,3, nos serviços em 0,1, enquanto a agropecuária amargou um recuo de 2,3. Em relação ao quarto TRI de 23, base anual, portanto, o PIB avançou 3,6%. 16º resultado positivo consecutivo na comparação. A agropecuária recuou 1,5%, enquanto a indústria e os serviços cresceram 2,5% e 3,4%, respectivamente. Pedro Albuquerque, meu amigo, bem-vindo, nosso CIO está aqui na bancada. Bem-vindo e bom dia. Fala, pessoal, bom dia a todos, bom dia, Leozinho. Saiu o PIB ele mostra sim uma desaceleração, mas não mostra uma desaceleração intensa, né? A gente ainda teve um PIB muito forte em 2024, quarto trimestre mais lento, sim, bom talvez para a taxa de juros, porém a gente vai entrar agora em meses de muitas emoções com o Congresso voltando, tá, Léo? Então, eu continuo com a mesma opinião do Brasil aqui. Minha opinião é ter calma, ter paciência, ficar de boa, pode estar comprado. Se está olhando 2026, parabéns, as chances são boas, as empresas estão baratas, mas eu ainda acho cedo para pular de cabeça no Brasil. Esse momento vai chegar sim nesse ano de 2025, mas agora, com o Congresso rodando, com a Glaze fazendo articulação política, talvez bolos em ministério, né? O governo está dando todos os sinais que ele vai muito para a esquerda e os riscos de curto prazo aumentam. Tanto é que a Bolsa voltou, caiu aquela narrativa de eleição, a popularidade do Lula continua baixa, mas o que está fazendo preço na Bolsa brasileira é o macro fora, né? Que era o que eu mais imaginava. Falei que aqui que era 70% aqui do peso na bolsa, no preço das nossas bolsas era o macro, isso tá evidente, né, para todos. Óbvio que se sair mais algumas pesquisas e a popularidade do Lula continuar caindo, a gente vai ver algum efeito de peso, mas esse peso ele tá ali entre 20% e 30% na minha visão. Então a bolsa voltou para o macro está incerto lá fora, muita turbulência, muita volatilidade. O S&P sentou bonitinho na média móvel de 200, ele está sentadinho na média móvel de 200, que eu citei aqui muitas vezes para vocês, né? E hoje é o dia D do payroll. O que vai sair no payroll, né? Se vier um dado muito fraco de emprego, talvez a gente veja o S&P perdendo a média móvel de 200 e talvez possa ser breve, inclusive com reversão hoje, porque depois tem o Sr. Powell falando, e se ele dovar e sinalizar que ele está preocupado com a atividade, abre-se a porteira para o corte de juros em maio, e aí o mercado pode começar a dar uma aliviada, finalmente. Porque hoje o mercado está tenso porque a inflação está alta e alguns dados estão vindo mais fracos, ou seja, eu não consigo baixar os juros, a atividade está um pouco mais fraca, mas a inflação está alta. A partir do momento que não tem pressão no emprego, as coisas começam a ficar mais claras. É muito difícil vir inflação, Léo. Tá aí o Buca num panorama que vai do Brasil aos Estados Unidos com agilidade. Buca, a taxa de investimento ficou em 17% e a poupança diminuiu de 15% para 14,5%. Ainda me referindo ao PIB, para a gente fechar bem essa caixa, é a informação que o chat está mais demandando. Tem algum comentário nesse aspecto? Sobre? Taxa de investimento em 17% e a poupança tendo caído de 15% para 14,5%. Taxa de investimento tá ok, tá na média histórica, Léo. Acho que a gente pode ver um ano complexo para investimento. A gente está tendo uma taxa de juros excepcionalmente muito alta. Custo de capital do Brasil é muito alto. É difícil uma empresa de captar abaixo de CDI mais 2, com juros indo para 14,25%. A gente está falando de um custo de capital ali acima de 16%, tá? Então, vai ser um ano difícil. Tirando o agro, que vai bombar, vai explodir, vai ser um ano difícil. Então, a gente está nessa situação no Brasil. O mercado, lembre-se, o mercado olha para frente. A partir de um certo momento, o mercado vai começar a ignorar qualquer fato de atividade, qualquer coisa, e ele vai começar a tradear a eleição. A eleição vai ser boa?
perspectiva é boa, tem um candidato competitivo, de centro, de direita, o mercado pode explodir. Entendeu? Lá na frente. Agora, Não é o timing pra tá isso aí. tudo muito incerto. Quem é o candidato? O Bolsonaro falou ontem, o candidato sou eu. Só não sou candidato se me matarem. Entendeu? Então tá tudo muito incerto, né? O Bolsonaro, inclusive, pode ser julgado. São 5 julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Se ele for condenado na primeira turma, ele vai recorrer para o pleno. Se ele for condenado no pleno, ele pode ser preso, né? Então olha como tá em aberto as coisas. Se ele for preso, quem é o candidato? É o filho dele? Algum filho dele ele vai apoiar? Ele vai apoiar um outro nome? Se ele apoiar o filho dele, esse cara é competitivo? Se ele apoiar o filho dele, vai ter um outro candidato de centro-direita competitivo? Então a gente está muito longe da eleição para falar que o mercado vai dar um rally de eleição. A gente não tem nenhuma resposta ainda. Então, a partir do momento que a gente vai ficando mais próximo, sim, a eleição começa a fazer preço, Léo. Até por isso eu tenho evitado endereçar perguntas que exigem uma especulação, porque no fim do dia é isso, uma especulação muito difícil de ser tangibilizada, né? Tem especulações que têm algumas evidências concretas para embasar, tem outras que são especulação muito abstrata. Então, Buca, vamos falar do noticiário e do que há de concreto. Essas medidas que o governo está adotando para controlar a inflação dos alimentos e que foram endereçadas ontem por Alckmin, tem qual impacto na sua opinião? Medidas do Alckmin anunciadas para a inflação dos alimentos. Não acho que tem impacto nenhum. É para inglês ver, muito pequeno impacto, Léo. Primeiro porque dentro do Mercosul já não tem imposto de importação, tá? Segundo que para alimentos fora que vem para o Brasil, também vai ter algum impacto, mas isso é muito pequeno, não vai ser um impacto relevante. Então não são medidas assim, de novo, pelo menos o governo não fez nenhum tipo de besteira, pelo menos ele não estendeu o prazo de validade dos alimentos, pelo menos eles não aplicaram um imposto de exportação de alimentos, umas loucuras que saem e que só não fizeram porque o cara lá, o ministro, falou, vai fazer, eu saio, Carlos entendeu? E aí, foi o que o Haddad não fez, né? Quando o Haddad chegou lá no final do ano, ele poderia ter falado, presidente, eu te respeito, você é o presidente da República, mas isso aqui eu não vou fazer. E você pode fazer, você tem todo o direito, você é o presidente da República, mas eu não vou fazer porque eu não concordo. Se o Haddad tivesse feito o mesmo do ministro, a mesma atitude do ministro da Agricultura, não teria acontecido o que aconteceu no final do ano. Então, infelizmente, foi culpa também do Haddad, que não bateu no peito, se mostrou submisso, 100% submisso ao presidente da República, e hoje ele é uma figura mais enfraquecida. Ele fala, não faz preço, ninguém quer mais saber, porque as pessoas querem saber o que o Lula pensa, né? Temos 9h19. Buca, vamos focar nos Estados Unidos daqui pra frente. A primeira pergunta que eu separei pra você é bagunça tarifária de Donald Trump. Você, como agente de mercado, Buca, já conseguiu entender por onde é o jogo? Tá mais concreto, menos abstrata a postura de Trump? Assim, vamos lá. Vó louca, né? Trump tá girando o baleiro. Ele tá lá no Salão Oval. Inclusive, ele fez isso ontem. Ele girou o baleiro. Entendeu? É complexo ainda, né? Era esperado que ia vir tarifas. Começou mais fraco do que esperado. Foi um puta rally. China, por sinal, o chinês, desculpe o francês, tá cagando já pra tarifa. Compra Hong Kong todo dia. O HSI Tech Index subiu de novo. Baba subindo. A Baba tá maravilhosa. Eu tô apaixonado pela Baba, né? E é difícil achar um papel com tantas oportunidades como a Alibaba. Inclusive no NPC, que a gente falou bastante aqui, que aconteceu, Léo, e que foi totalmente dentro da expectativa, não teve nada demais. Até o orçamento extra budget lá, que são a emissão de dívida do governo chinês, até veio um pouco abaixo do esperado. Se fosse em outros momentos, o mercado ia ter desabado. Mudou a percepção para a China. E o principal, o chinês não estava comprando ações chinesas. O chinês não estava fazendo southbound, que era investir em Hong Kong, na bolsa de Hong Kong,
que tem várias empresas listadas, chinesas listadas, obviamente. Olha o gráfico de Baba. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Por sinal, 7% das ações da Baba listada em Hong Kong já são de investidores chineses. Southbound está acontecendo. Não é só com Baba. Meituan, Tencent, Kae Holdings, imobiliária que o TC Cosmos tem também. São várias empresas que estão recebendo um fluxo do investidor chinês. Quais? Empresas de tecnologia, robótica, humanoides, robótica, semicondutores e também, agora, inteligência artificial. Então, é isso que está acontecendo. Por sinal, o comunicado do NPC, muita ênfase em consumo, foi o maior número de palavras consumo nos últimos 10 anos no comunicado do NPC chinês, ou seja, vai vir estímulo para o consumo, pega a Baba de frente, pega a JD, o TC Cosmos fez um trade lindo de JD, a gente zerou ontem na abertura, estava subindo 5%, depois o papel até caiu um pouco, era um trade tático, pega Pinduoduo, consumo, aí também o NPC focou em robótica, EVs, carros elétricos, sim, e inteligência artificial. Inteligência artificial é o coração da Alibaba hoje também. Cloud, né? Que é o número de servidores demandados pelos modelos amplos de linguagem, os LLMs, né? Eles são extremamente pesados em poder computacional, então precisa de muitos servidores. Então pega o AI da Alibaba e pega a AliCloud. Então a Alibaba está no coração disso, por isso que eu acho que é o principal cavalo. Alibaba, Tencent ali, por sinal, qualquer uma das duas podem acordar comprando um pedaço do DeepSeek, seria uma porrada assim, estratosférica também. São 9h23, daqui a pouco o Buca responde a expectativa para o payroll e como ele deve posicionar o Cosmos a depender do que os números entreguem. E ainda, a melhor frase da sabedoria popular para resumir Trump é de que cão que ladra não morde? Tô fazendo uns Pix aqui para comprar cripto. Opa! Oh! Conta instantes? Conta instantes? Vamos contar instantes. Porque é o seguinte, o TC, grande guarda-chuva de apoio e suporte ao investidor e ao trader que tem vários serviços. E a nossa missão também na TC News é fazer com que você os conheça. Já ouviu falar em TC Seguros? Porque o consórcio pode ser sim uma modalidade que, se usada com inteligência, devido à aplicação estratégica, faz diferença, inclusive na sua atuação dentro do mercado. O QR Code já chegou na tela e o recado é do Brito, olha só. Fica tranquilo, calma aí. Eu não quero te vender nada, só quero te mostrar uma estratégia que a gente tem feito e tem dado muito certo. Imaginou pegar parte dos seus ganhos, colocar uma estrutura para aumentar o seu patrimônio de maneira acelerada? É isso, através do consórcio é possível fazer isso e muito mais. São vários clientes que a gente tem feito no dia a dia que tem funcionado e dado certo. Quer entender como é que funcionam essas estratégias e outras para poder acelerar o teu aumento patrimonial? Pode clicar no link na descrição ou escanear o QR Code que está na sua tela. QR Code que volta aqui para você acompanhar. Buca, a gente teve um feedback muito positivo. Vários dos nossos ouvintes, Danilo estava conversando comigo ontem aqui nos bastidores, já fizeram a jornada, preencheram a simulação. Tem muita gente deixando a cabeça mais aberta para pelo menos entender o mecanismo do consórcio. E você sempre é um apoio que a gente tem aqui para convocar as pessoas a darem essa chance. Queria que você reforçasse. Pois é, e consórcio serve para várias coisas. Por exemplo, imóvel. Você quer fazer um consórcio, você quer comprar um imóvel, quer ter uma taxa de financiamento melhor do que a dos bancos, partiu consórcio. Automóvel, a mesma coisa. Então são várias modalidades, várias opções. Taxa de juros está muito alta, fazer um consórcio no momento compensa demais. A gente está recebendo, sim, muitos clientes interessados. A gente está com vários e vários milhões ali de demanda em cima de consórcio. Consultem o nosso time. É um time de especialistas super experiente. É uma operação do TC, né? Aqui dentro do TC, mais uma operação do TC para atender vocês. Então dá para fazer muita coisa com consórcio. Vocês têm taxas mais competitivas. Entrem lá, se preencham um form que vocês vão ter aí condições de, por exemplo, fazer um financiamento de imóvel com taxas muito mais competitivas. Buca 926.
Criptoativos estão no seu radar? Estão no meu radar. Volatilidade tremenda. Ontem saiu uma ordem executiva à noite do presidente Trump, histórica na minha visão, mal interpretada pelo mercado. Chegaram a bater bastante em Bitcoin, 4, 5%, que nem é bastante, né? É incrível como as pessoas não sabem ler nada acima de 150 caracteres, né? A ordem executiva é histórica por um motivo. Primeiro, separou Bitcoin de outras cryptocurrencies ali, que era um medo. Quando o Trump falou naquele domingo de ADA, que é Cardano, Ripple, XRP, etc., a ordem executiva diz que foi instituída a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin, tá? E também um cryptocurrency stockpile agora, que é uma outra coisa, que aí entram outros criptoativos. Aqui, nos outros criptoativos, o governo americano não vai comprar. Ele vai pegar os ativos que estão, por exemplo, no Departamento de Justiça americano, retidos por processos judiciais, crimes, etc. E ele vai trazer isso, os que não estão bloqueados na justiça ainda, ele vai trazer para esse stockpile. Já o Bitcoin é a mesma coisa também. Ativos retidos, polícias de investigação, processos que já foram finalizados, estão custodiados por vários departamentos do governo americanos, vão para uma reserva estratégica de Bitcoin, tá? Só que aqui o Bessent e o Lutnick, secretário do Tesouro, secretário do Comércio, tem um mandato também para poder comprar Bitcoin, desde que seja budget neutral, orçamento neutro, desde que não seja um custo no orçamento dos Estados Unidos. Ah, mas aí como que eles vão fazer isso? Cara, tem 1 milhão de jeitos para fazer isso. Por exemplo, os Estados Unidos têm um fundo de estabilização cambial, 40 bilhões de dólares, já poderia ser feito. Os Estados Unidos têm reserva de ouro, lá estão falando tanto de Fort Knox, de revisar, auditar e revisar a reserva de ouro, que está bucada como um imóvel, nunca foi atualizado o valor da reserva de ouro. Ouro está a 2.900 dólares a onça. A expectativa é que essa reserva valha mais de 800 bilhões de dólares. Os Estados Unidos podia pegar, por exemplo, 10, 15% dessa reserva e trocar por bitcoins. Qualquer outra coisa. Aliás, ninguém está falando também, e não foi comentado, e as pessoas estão interpretando talvez de uma forma errada. Aqui é suposição minha, tá? E eu estou extremamente animado com isso, que provavelmente pode ter um tax announcement hoje, lá no Crypto Summit, na White House, que vai ser 1h30 da tarde dos Estados Unidos. O que é esse tax announcement? A especulação é que vão zerar o imposto para capital gains, para lucro investindo em criptoativos. Isso, eu não acho que vai acontecer isso. Por que você vai beneficiar a cripto e não vai beneficiar, por exemplo, ações, outras classes de ativo, bonds, qualquer outra classe de ativo? O que eu acho que pode acontecer desse tax announcement é o governo americano, de uma forma inédita, falar que qualquer cidadão americano pode pagar impostos, inclusive de capital gains, com criptoativos. Olha só o que pode acontecer. Se eu tive um puta lucro em Bitcoin e eu vou ter que vender, eu vou ter que sair off-ramp, eu vou ter que comprar lá USDT, eu vou ter que mandar meu dinheiro para um banco americano para pagar. Não! Você pode pagar direto com Bitcoin. Tá aí a reserva estratégica de criptoativos dos Estados Unidos. Ela se forma. Vendeu um imóvel, em vez de você pagar em dólar, você tem Bitcoin. Você pode... Até porque você teria que talvez vender seus Bitcoins para pagar, porque ninguém só compra Bitcoin, as pessoas usam Bitcoin também para comprar bens e agora possivelmente para pagar impostos. Tá aí a reserva estratégica de Bitcoin. Esses ativos seriam vendidos, Bitcoin, agora eles podem ser simplesmente transferidos para o Tesouro Americano, na reserva estratégica, e os Estados Unidos está formando sua reserva estratégica budget neutral. Gente, aqui não saiu nada disso. É uma especulação minha. Se fizessem isso, seria uma porrada
hecatômbica na minha visão. Por isso, estou muito otimista com cripto. Estou aumentando cripto hoje. Vou voltar a aumentar cripto hoje. Não há paralelo na história de Bitcoin. Uma jovem história de 16, 17 anos. Um governo apoiando tanto criptoativos, principalmente Bitcoin. Fazendo um summit dentro da Casa Branca. Assinando ordens executivas e ordens executivas. Tudo está acontecendo. Qual é a dúvida? Qual é o medo? Entendeu? Numa classe volátil que pode cair hoje com o payroll, pode ir lá $80 mil, a bolsa derrete mais 2, 3%, mas qual a dúvida? São 4 anos de governo, são um governo super cripto, apoiando a indústria, com nomeados no governo que são super favoráveis à indústria. Então, eu pergunto para vocês aqui, 2 mil pessoas assistindo. Quase 2.100. Qual a dúvida? Tem risco. Só que se vocês não forem correr risco, desculpa, todo mundo vai ter uma vida medíocre. E não é pra dar all-in. Eu não tô falando aqui pra vocês darem all-in. De forma alguma, 2% do patrimônio, 5%, sei lá, eu sou bem agressivo, 20%, não é all-in, entendeu? É assim, essa é a vida de investir em seja risco. Todo ativo em seja risco, até num risco soberano de um país, você tem risco no final. Então aqui a gente tá para ganhar dinheiro, sem baboseira, entendeu? Eu estou aqui de segunda a sexta pra gente ganhar dinheiro. Os outros convidados da TC News estão aqui para dar opiniões para vocês, aprenderem, educacional, e para vocês ganharem dinheiro. O mercado é isso, entendeu? Qual é a dúvida? Olha o momento que a gente está passando. Aproveitar essa realização de cripto, na minha visão, para acumular mais. 9h33, Buca, pra gente se despedir, falta 1 hora pro payroll, nada importa mais do que esse dado, mercado de trabalho nos Estados Unidos com a sua fotografia atualizada. É um dia muito importante, você falou, é dia D hoje com o payroll, traz o seu destaque final em cima. Dia D do payroll, pancadaria, pode vir um número abaixo do esperado, não sabemos, payroll é tão difícil, né, aqueles dados que são revisados e não sei o que, entendeu? Mas o governo teve um aumento exponencial de layoffs na máquina pública. Isso pode bater nesse payroll hoje. Pode bater na curva de juros americana, que fechou bastante, né? Mas pode bater. E pode bater no payroll. E o mercado, num primeiro momento, pode dar uma panicada, recessão. Não há nenhuma evidência ainda de recessão. Então pode ser oportunidade de compra. Eu continuo com a mesma opinião. Bateu o primeiro objetivo S&P, 5.750, o final dessa história para mim é 5.400, 5.500, não sei se vai, eu tinha uma convicção alta que ia bater a média móvel de 200, 5.400, 5.500, parabéns, S&P é compra, Estados Unidos é compra, não tenham dúvidas, vocês vão estar apostando na maior economia do mundo, vocês vão estar apostando num governo que é muito competente, vocês vão estar apostando nas maiores empresas do mundo, qual a dúvida? Na história, aliás, o americano, Léo, ele não tem a cabeça do brasileiro. O brasileiro tem a cabeça de renda fixa. Qualquer coisa minimamente que acontece, o cara já tá lá no CDB, LCI, LCA e qualquer coisa, que são bons ativos, faz parte de uma composição de carteira. Mas o americano, ele tem cabeça de renda variável. A bolsa cai, o americano entra na bolsa, eles são educados para entrar na bolsa. Eles têm outro chip, outra cabeça. É um país que tem historicamente, quando a taxa de juros está muito alta, está agora, está 4,25, 5 no máximo. É um país de taxa de juros baixo, chip do americano é bolsa. Então caiu, a bolsa é compra lá. Casquinha, Buca. Tesla $260. Tesla está complicado. Tem um problema de imagem, né, maior do que esperado com as posições do Elon. Tem impactado as vendas, mas no final tecnologia vence. Tecnologia vence porque a Tesla tem os melhores produtos. Tá difícil aguentar volatilidade, é uma super empresa, tá no vértice de entrar em robótica, de carros autônomos, de piloto não supervisionado do FSD da Tesla,
tá muita coisa acontecendo. Então, a Tesla $250, 240, talvez 220 se a bolsa cair para 5.400, talvez 200, 5.400 S&P, eu acho que é compra. É o final também. Mas, infelizmente, foi muito além do esperado, porque o Elon virou uma vidraça gigantesca. E até pelas posições do Elon. O Elon tem sido muito vocal em outros países, outras coisas. Isso, com certeza, está arranhando uma parte da imagem da Tesla. Os produtos vão ser inferiores? Não vão ser inferiores. A tecnologia vence no final. Então a Tesla eu também vejo como uma oportunidade, apesar de um curto prazo mais complexo. Valeu, Buca, aquele abraço. Valeu. Tamo junto. Esse é o Buca, você vê, o homem já levanta aqui, vai pro meio da trincheira, porque tem cobertura especial. Menos de 1 hora pra gente acompanhar as movimentações do payroll. Bom, é o seguinte, o Guilherme Cunha, excepcionalmente hoje, diante dessa necessidade especial na agenda do Buca, ele vai participar com a gente agora, até a faixa das 10, abertura do mercado à vista, quando a gente recebe também o nosso Gabriel Junqueira. O Coutinho, que estava na ponta da conexão, já pode se deslocar para cá, pra gente recebê-lo na bancada, e vamos juntos até a faixa das 10, temos muito a tratar. Eu quero fazer 2 protocolos. O primeiro, e o Gui já tá me ouvindo, é passar aqui os cenários base das divulgações das 10h30, não só com o número de vagas do payroll, mas também o ganho médio por hora, o desemprego. Vamos fazer isso porque é o nosso foco de cobertura desde o primeiro minuto da edição de hoje. Então vou colocar aqui na tela para vocês. Olha o que está em jogo, amigos. Faltam 50 minutos. Ganho médio por hora trabalhada. Eu estou no site investing.com. Consenso do mercado. Desaceleração. Vai ouvindo aí, Gui, que eu vou abrir com você, ó. A ideia é que saia de 0,5 em janeiro para 0,30 em fevereiro. O mercado está apostando numa desaceleração do ganho médio por hora trabalhada. Aí a gente vem para o salário médio por hora, base anual, manutenção em 4,1%. Vamos partir agora para a linha mais importante do payroll, é a linha geral. Espera-se uma levíssima aceleração na geração de vagas. Espera-se que nós saiamos de 143 mil vagas geradas em janeiro para 159 mil vagas. É uma levíssima aceleração. Outro ponto importante para a gente monitorar: a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Espera-se que ela fique mantida em 4%, que ela não saia dessa faixa dos 4%. Guilherme Cunha, nada importa mais do que isso, o payroll vem aí, às 10h30 a bola rola. Essas são as projeções, esses são os consensos. Tá todo mundo na trincheira, dia D hoje, Gui. Bom dia. Fala, Léo, bom dia, nossa querida ilustre, também audiência, e é exatamente sobre isso, Léo. Foco total, para tudo, pega uma jarra de café e bora esperar o quantitativo e depois o qualitativo a respeito do dado do payroll, que não tem como ser morno hoje, tá, Léo? O mercado muito bateu no DXY, vamos falar então no contexto de moedas. DXY teve uma queda significativa, depois vale a pena até mesmo a gente olhar no gráfico, porque está num suporte extremamente significativo, que caso o payroll venha a ser exatamente como está aí no calendário da Investing.com, há tudo para que possa romper esse grande suporte e trazer mais uma pernada de uma seara para baixo. O que fica a pulga atrás na orelha, por isso que é muito difícil projetar payroll, como o Buca estava comentando, porque muito do que teve da queda já pode estar no preço, inclusive no cenário do DXY, não no nosso dólar, tá? No DXY, dólar mundo. Por isso que euro ganha força, todo esse cenário que os outros participantes aqui já comentaram. Então, dito isso, se viesse cenário base de uma desaceleração, DXY tem uma queda, o quantitativo, que é o dado um pouquinho mais forte, depois o qualitativo arrefecendo, faz com que aqui na nossa moeda o dólar primeiro suba, dê aquela rasgada, para depois voltar. Mas o cenário base é que tenhamos um dólar pressionado para o payroll. Só há alteração nesse cenário caso o payroll venha muito forte em todas as diretrizes, tanto na apresentação do dado, quanto também no qualitativo, tudo muito forte. Aí o dólar dá uma espichada, visto que está também num grande suporte. Coutinho, você acertou na veia o movimento. A moeda americana de fato virou. Agora ela sobe 0,11%. É verdade que a variação percentual ainda está tímida, mas graficamente você enxergava uma virada para o dólar, a realidade entregou essa virada. Ele caía 0,11%, agora o dólar sobe 0,11%. E o Ibovespa Futuro acentuou o viés de baixa. Faz tempo que a gente não te ouve, fazemos isso agora. Bora lá, vamos lá, pessoal. O dólar, sim, né? O dólar, o que eu falei? A tua primária ele é baixista, só que quando você olha o dólar,
essa desaceleração do dia de ontem, ela meio que me monta aqui um pivôzinho de alta, né? Então eu fiquei meio ressabiado aí, pedi atenção na minha primeira entrada e vale realmente, né? Isso aqui é um suporte, você tem uma possível montagem de pivô de alta. Vamos ver como é que esse cara evolui. Por que o Moreno tá me... É porque por alguma razão a sua imagem não tá chegando lá de lá. Ah, é, Moreno? Enquanto vocês ajeitam a cozinha, deixa eu continuar com Bora o lá. aqui. 9 horas com 41 minutos, daqui a pouquinho o gráfico estará na tela, honrando o nosso padrão, tá, pessoal? É o seguinte, Gui, vamos trabalhar aqui com 2 cenários. Um payroll mais forte, um payroll mais fraco. Um payroll mais forte tende a ser o remédio ideal para o momento em que a desconfiança para a desaceleração da atividade americana começa a encorpar. E isso, em tese, favorece o apetite pelo risco. Um payroll mais fraco encorpa a narrativa de uma desaceleração mais forte até do que Donald Trump estava pensando que viria. Mais forte até do que ele imaginava. E isso pode colocar água no chope dos planos do republicano e dificultar a retomada de confiança de uma economia que fundamentalmente depende dela. Confiança, toda a economia depende, mas a americana em especial pela questão do consumo interno. E a gente já está vendo o consumidor postergar a busca por produtos e serviços e o empresário também ficar com o cenário embaralhado sobre qual preço ele deve colocar em meio à bagunça tarifária. Um payroll mais fraco, Gui, é colocar querosene na fogueira. Então, e mais fraco quanto, né, Léo? Então, se vier um levemente mais fraco, é um cenário ideal. Aí ninguém se machuca, o contexto acaba sendo de volatilidade durante o dado e não tem aquele direcional agressivo que uma sexta-feira muitas das vezes pode vir a machucar o operador, principalmente o de curto prazo. Agora, muito mais baixo, aí um cenário que pressione realmente esse sentimento de desaceleração, a gente não vai falar de recessão ainda, mas a desaceleração um pouco mais agressiva, isso pode mudar direcional, tá? Então não tem aquela perspectiva de melhoria, não. Que vai trazer um cenário mais pró-risco, a gente pode ter uma intensificação da adversidade de que vem ocorrendo lá na Bolsa Americana, principalmente, tá? Lembrando que nós tivemos em determinado momento da gestão anterior uma vontade muito grande de bater na Bolsa de Valores americana para trazer aquele sentimento de empobrecimento e trazer o controle inflacionário. Então o payroll muito mais fraco vai trazer uma volatilidade, não é para o lado positivo não, principalmente ao olhar para o pregão de hoje, sexta-feira. 9 horas 43 minutos, agora sim com o gráfico na tela, o Coutinho fala do dólar e do índice. Vamos lá. Você ajeitou com o Léo? Ele tava querendo chamar minha atenção. Entendi. Entendeu? Conseguiu? Acho que ele tirou minha tele... Ele que tirou do ar. Você acha que eu errei? Ele que tirou do ar, entendeu? Que é carinho, entendeu? Vai, Coutinho. Bora lá! Pessoal, tá aqui o que eu falava, olha só, é esse pivôzinho de alta do dólar aqui, então, de novo, reitero aquilo que eu falei na minha primeira entrada, por favor, fiquem atentos, o dólar nessa região tem um suporte antecipado em relação a R$ 5,718. No caso do índice, tudo sob controle. Falei na minha primeira entrada, envelopão de baixa, mercado cai, mercado lateraliza, mercado tá caindo. 9 horas com 44 minutos. Ô, Leozinho, falando em construção de portfólio, para pegar carona nas últimas palavras do Buca, antes da gente mergulhar ainda mais no payroll, me permitam trazer aqui, de novo, aquela oportunidade do CDB a 135% do CDI. O Buca foi preciso, como invariavelmente ele é, né? O problema não é você ter um CDB desse. Ao contrário, ter um CDB desse é a solução. O problema é você hiperconcentrar a sua exposição apenas em renda fixa diante de oportunidades que passam a ser até globais. Mas não ter nada de exposição à renda fixa em cima de taxas muito fortes e com risco associado bastante baixo, aí não é o caminho. E estes CDBs que o TC tem buscado identificar preenchem esse requisito, oferecem taxas agressivas, com risco que naturalmente é superior aos títulos públicos, aos títulos do governo, cujo risco é soberano, mas certamente risco inferior à dinâmica de outra classe de ativo, como por exemplo da renda variável bolsa. Se você ainda não pegou a câmera do celular e mirou esse QR Code, faça isso agora. Muita gente tem feito. Nós esgotamos o estoque na primeira rodada, estamos em vias de esgotar o segundo estoque. Para a semana que vem já está contratada a chegada de um novo estoque de títulos dessa natureza, que o TC, corretora que se torna cada vez mais a cada dia, tem buscado diante de uma demanda mais forte. Se parte do seu caixa é um caixa em que você não pretende mexer, este é um belíssimo CDB ou esta é uma belíssima oportunidade para você alocar. Conheça através do QR Code detalhes de vencimento, a garantia do fundo
é garantiador de crédito do FGC, entre outros highlights, para você entender o quanto que esta oportunidade combina com o seu perfil. E em combinando, não fique de fora. É o TC, também de olho no CDB. São 9h46, 14 minutos para as 10 da manhã. Guilherme Cunha, meu amigo, da porta para fora o grande foco e o grande protagonismo. Da porta para dentro, o Brasil que não produz assim largas novidades, não. A gente teve o PIB que vai coincidindo ou fomentando uma queda de 15 pontos base, 13 pontos base na curva de juros. Na minha interpretação do release, pelo que li, em função dos sinais de desaceleração da atividade que o quarto trimestre já foi capaz de entregar. O Buca há pouco reconheceu isso, mas disse que ainda é muito cedo para essa desaceleração convencer o mercado de que a Selic terminal é tão mais baixa do que o mercado vislumbra ainda na faixa dos 15%. Como é que você viu o PIB, meu amigo? Vamos lá, Léo. Tô com um Buca, inclusive, só alterando as perspectivas para o cenário do segundo semestre, tá? Apesar de a gente ainda não ter esse teto podendo ser cravado muito cedo para poder comentar sobre isso, volto a ser o protagonista do discurso, da narrativa, que a partir do segundo semestre torna-se insustentável, independente do PIB e o cenário das próximas inflações, manter ou até mesmo novas altas na taxa básica de juros aqui brasileira, tá? Apesar de nós termos já um costume muito grande de ter essas taxas mais elevadas, até mesmo por mais tempo, nós estamos vendo reflexos naturais em cima dos balanços trimestrais, onde a gente ainda é mais apaixonado a respeito do cenário fundamentalista. Então, dito isso, Léo, apesar do PIB ter trazido a desaceleração e poder controlar essa perspectiva, quando a gente olha para a política monetária propriamente dita, não tem como, a partir do segundo semestre, a gente vai ter que controlar essa simetria, essa disfunção que vemos naturalmente com o juro real. Senão a quebradeira vai ser ainda maior. A partir de agora, aquele passeio já habitual pelos ativos americanos. E o que está em jogo lá na terra do Tio Sam? Vamos fazer aquele giro? Então, ó, esse aqui é o fechamento de ontem. Dow Jones queda de 1%. Tô voltando a falar dos Estados Unidos, você tá entendendo, né? O Gui nos levou para dançar Brasil, agora a gente volta para dança americana. Dow Jones 1% de queda ontem, S&P recuo de quase 2%, Nasdaq recuo de quase 3%. Os futuros americanos mais comedidos ainda, hein? Os futuros americanos mais comedidos ainda, se aproximando do 0-0, Dow Jones futuro já praticamente lá, o S&P futuro caminhando, Nasdaq resiste subindo 0,20, não é nada perto de quem caiu 3% praticamente ontem, e o Russell 2000 subindo 0,30. Vamos dar sequência aqui ao raciocínio. Veja o comportamento das 7 magníficas no pré-mercado. Apple cai 0,4, Microsoft também, Nvidia sobe 0,30. Amigos, tombou ontem quase 6%, subir 0,30 é o mesmo que nada. Google está no 0-0, Meta 0,27 de baixa, Amazon 0,21 de baixa, Tesla 2% de recuo. Os 263 dólares devem se transformar tão logo a bola role em algo próximo de 258. A gente deve ver Tesla abaixo de 260 dólares se esta variação percentual for mantida. Para a gente fechar aqui a tabela da volatilidade. DXY já ameaçando perder os 103,700. Já está em 103,72. Olha o VIX estabelecido nos 25 pontos. Yields de 2 anos a 3,94%. Os yields de 10 a 4,25%. É um recuo de 2 pontos base em média. Se eu fosse você, Coutinho, e aí esse é o gancho para você revisitar os gráficos DXY, VIX e S&P. Se eu fosse você, eu tapava os olhos da Fiboninha para a cobertura de hoje, porque é uma cobertura muito pesada, não recomendada para menores de 2 anos, é o caso dela. Vai, Coutinho! Bora lá. Vamos lá, pessoal. Olha só, DXY então na tela. DXY atento, né? Assim, pivôzão de baixo extremamente bem desenhado. Tangenciando de novo, 10376, cota 10372 e a priori com figura de aceleração. Então, DXY, quem sabe, o número já é conhecido, 10178. No caso do VIX, esse aqui, olha só, realmente 23,20 já virou história, cota 25,03. Se você for bastante conservador, eu posso pegar esse ponto aqui a 28,40. Eu estava falando de VIX a 27. Então, 28,40 como próximo objetivo do VIX, sai completamente do canal, ou seja, tira todo aquele paradigma que a gente tinha do VIX entre 14 e 23, a priori estaríamos falando de 28. Para terminar,
Yields de 2 anos, como o Leozinho falou, abaixo de 4, 3,98. Também já com CAI, também com lateraliza, também com CAI. 2.200 pessoas estão conosco, faltam 40 minutos pro payroll. Gui, essa é uma cobertura... Bom, me diga qual payroll que não é importante. Todos são. Agora, eu arrisco dizer que ele tem um tempero. Eu tenho a impressão que se eu voltar nos payrolls anteriores, eu sempre falo alguma coisa parecida. Não, esse payroll é muito importante. Porque eu nunca vou falar que um payroll não será. Mas esse payroll de hoje, especificamente, ele adquiriu um peso tão grande diante dessa bagunça tarifária e das incertezas. Há uma desancoragem grande de expectativas que esse payroll pode agravar ou compensar. Tem muito em jogo, Gui. Não, tem tudo em jogo, Léo, e eu concordo com você, porque todo payroll, obviamente, ele é extremamente importante, traz o sentimento, né, do investidor frente à principal economia global, porém, todavia, entretanto, os últimos payrolls, se a gente fizer essa mesma recordação que você comentou, não trouxe aquela volatilidade que o payroll traz como um protagonista, né, pô, sobe 40, 50 pontos, cai 70 e depois sobe 30, todo mundo acaba festejando aí para quem já é do game. Então a volatilidade é o grande X da questão, né? Então sempre fica aquele sentimento, pô, será que vai estourar para um lado, para o outro? Será que a gente vai ter aquele porradão ali de volatilidade? E ultimamente não vem tendo, né? Mesmo o payroll de fim de ano, que é algo sempre muito distorcido, acabou gerando alta volatilidade. Hoje não tem como ser um payroll tranquilo que vai andar a seus 15, 20 pontos. O mercado ontem consolidou bastante à espera do dado e, como você comentou, ele pode intensificar e esse DXY ir buscar lá essa região do Coutinho, que é lá o 101, aí seria um cenário muito pesado, porque a gente acaba tendo uma estopeira muito grande na parte do câmbio, e as outras moedas vão ter uma volatilidade muito elevada, e se o oposto é verdadeiro, né? A gente não está pautando muito o cenário de um payroll forte, mas imagina só, se o payroll vem forte, o mercado antecipou tudo isso, ele vai estar errado, e a gente sabe que a velocidade dele arrumar pode ser extremamente estrondosa. Inclusive, se vier um payroll mais forte, muito mais forte, eu até me preparo para um cenário adverso aqui, que pode ser um leilão no meio do câmbio, porque vai ter uma estopada muito rápida. Diz aí, Guilherme Cunha, que você vai fazer. Essa é a pergunta, não é? Pele no jogo, skin in the game. Você tá preparando o quê para essa cobertura do payroll? É aquela bunda na parede esperando os dados e a partir deles agindo? É a antecipação de algum movimento? Então essa é a primeira pergunta. Na prática, o que você fará até as 10h30? A segunda pergunta é, e o Brasil nisso tudo? Pra gente trabalhar com esses dois cenários. Eu gostei disso que você falou, porque realmente não tá no radar do mercado um payroll mais forte. Ele é muito improvável, até pelo mau humor, pelo pessimismo com que as pessoas estão indo pra essa cobertura. Mas pode acontecer. Já houve, e é nesse momento que a gente vê a barata oval mesmo, né? Porque quando o mercado é pego no contrapé. Então vamos trabalhar com os três cenários, um payroll em linha, um payroll mais fraco e um payroll mais forte, considerando o Brasil, que é onde você opera. A gente tem aqui contribuidores que operam mais Estados Unidos, você opera muito Brasil. Então você opera dólar e índice e certamente esses dois personagens vão se mexer para um lado ou para o outro, a depender de para onde o payroll for. Duas perguntas, o que você fará até as 10h30 e como o Brasil vai ser impactado a depender desses três cenários. Vai lá, Gui. Nesse do que pode acontecer, a gente vai ter que ficar realmente em compasso de espera, tá, Léo? Não tem como hoje a gente antecipar, até mesmo porque é muito injusto a precificação que a gente vivencia na ponta do câmbio. Se nós estivéssemos lá na casa dos 6,20, era uma coisa. Se nós estivéssemos na casa dos 5,60, 5,50, era outra. As extremidades do câmbio seria muito mais fácil para a boletada. Agora aí nessa região dos 5,80, né, sentiu inclusive recentemente ali os R$ 5,80 como máxima do dia de hoje, nós estamos no meio do caminho muito injusto. Então o que Guilherme Cunha vai fazer? Ficar quieto, esperar vir o quantitativo, esperar vir o dado propriamente dito, e aí o que a gente gosta muito de fazer é um retorno à média do movimento inicial que foi protagonizado, tá? Eu espero que venha um cenário um pouco mais forte, que o dólar venha a explodir para que eu possa vender. Esse é o cenário mais filé que facilita muito a nossa vida como um trader. Tá? O oposto é mais complexo, porque o dólar, se vier a romper 5,769, 5,725, não tem nenhuma estrutura para alta, vira um movimento para baixo. Então, se você comprar, você corre o risco de ficar muito contra a maré e vai ser bem dolorido, tá? Então, o cenário que eu gostaria muito que viesse era um dado muito próximo do consenso, o dólar subisse, para que a gente pudesse vender, pegar uma parcial e deixar rolar
payroll assim acaba fazendo meta de semana, meta às vezes de mês, dando uma gordura para os outros dias que a gente sabe que não são tão produtivos assim. Então o ideal é esperar o dado sair, né? Aqui no nosso país o payroll mais forte tem consequências mais agressivas, o dólar sobe mais rápido. 9 horas e 56 minutos, ainda temos cerca de 10 minutos com o Gui. Na sequência, Gabriel Junqueira se soma à nossa cobertura e vamos com ele. Hoje, o Manhã TC News, especialíssimo desde o primeiro segundo em função dessa cobertura do payroll, vai com o Coutinho e com o Gabriel até a faixa das 10h45. A partir de então, a gente conta com o retorno do Alex Martins e aí invadimos a faixa das 11. Hoje com várias atrações. Nós temos o André Lichtenstein para a gente conversar sobre o impacto do caldo macroeconômico, considerando inteligência artificial, embora o papo vá ficar mais no tabuleiro macroeconômico do que nas teses de inteligência artificial propriamente ditas, dado que é o macro que está entornando o caldo ou facilitando a depender de como esse payroll vier. Nós temos então a atração com o André Lichtenstein. Na sequência tem o Fernando Marques e a reta finalíssima do Manhã TC News hoje recebe a Lê Delara. Quem conhece o trabalho dele sabe, é uma das vozes mais respeitadas para a gente pensar commodities, visão macroeconômica e é um prato cheio a gente falar de commodities num dia em que sai PIB, com a agropecuária recuando 2,3%, num contexto vigente de super safra e num dia que repercute as medidas anunciadas pelo governo no que diz respeito ao combate da inflação dos alimentos. A Lê Delara é o convidado especial do Manhã TC News. Hoje, não perca, tem muita coisa ainda pra gente levar até você. Que do outro lado pode prestigiar o nosso trabalho, deixando o seu like e respondendo a enquete, que quem responde agora é o Gui. Porque, o Gui, o público maravilhoso que tá com a gente, ó, mais de 1.300 votos, praticamente 1.200 likes. Vamos lá, galera, tem gente economizando. Tá nervoso com o payroll? Deixa o like. Tá tranquilo com o payroll? Deixa o like. Não sabe como tá pelo payroll? Deixa o like. Na dúvida, deixa o like. Vai likear. Ó. Gostou, Leozinho? Ó? Olha lá, ó a ginga do Gui, ó. Vai lá, só você, Gui, no começo, olha lá, ó. Puxa, agora puxa. Puxa, garotinho. Puxa. Aí, garoto. Pronto, esse é o Guilherme Cunha. Nitidamente experiente pescador. Gui, 9h58, nós perguntamos. O Coutinho tá rindo. Por quê, Coutinho? Você não achou que a ginga dele demonstra que é um pescador experiente, Coutinho? Bom, primeiro porque, assim, eu vou ter que falar, né? Eu não conhecia essa música, né? Então, pra mim, tudo é novo aqui na TC News, né? Olha só. Agora, a ginga na puxadinha, Foi bem, não foi impressionante. Bem? Aí, ó, arrancou a carpa. Impressionante. O Rafa Hakuna Matastar, ele define bem, ele diz assim, sem like, toma loss garantido com o payroll. É isso aí, garotinho. Então não deixe o like por amor, deixe pela dor. 9h58, Gui, a gente perguntou para o nosso público e mais de 1.300 pessoas praticamente já se posicionaram. O que você projeta para os Estados Unidos em 2025? Crescimento vistoso, crescimento tímido, recessão técnica ou recessão profunda? 27% apostam em crescimento vistoso. Me chama a atenção isso aqui. 40% apostam em crescimento tímido. Eu estaria entre essa opção e a outra, que também angariou boa parte da porcentagem. Recessão técnica. 28% enxergam recessão técnica. E só 5% uma recessão profunda. Eu também acho bastante improvável uma recessão profunda. Você ficaria com qual alternativa e por quê, Gui? Eu acho que não tá muito difícil não, né, Léo? Eu vou junto com essa maioria e não porque é a grande maioria, e sim porque acaba sendo um cenário mais consistente, um crescimento mais tímido, um crescimento quase que linear, né, com os últimos anos. Nós tivemos algumas alavancagens que tendem a ser, nesse primeiro semestre, ser adequadas, então a gente vai ter muita volatilidade ainda até o meio do ano, mas quando a gente olha para o ano, fechamento do ano de 2025, pós-Trump já ter realizado todas as suas movimentações, é um cenário de crescimento. É muito improvável que a gente entre em recessão técnica, um cenário mais árduo, tá? A não ser que estoure algo muito agressivo fora do que está no radar, novos conflitos geopolíticos, um movimento que de fato venha pressionar todos os ativos e a economia global. Se depender só única e exclusivamente dos Estados Unidos, é crescimento natural. 10 em ponto. Olha aí, Gui, IndyFoot, a gente acaba de começar o revezamento da tocha, né? O IndyFoot vai passar pro Ibov à vista. O IndyFoot tá caindo 0,7. Você viu que o nosso GC sugere, né? Com tarifas do Trump e a bagunça tarifária derivada disso. E o ambiente pré-payroll, o mercado fica o quê? Conservador. É um dólar no 0 a 0 na busca de direção e ao IndyFoot na dúvida
com o botão de venda sendo apertado. O Ibov ontem subiu 0,25. Essa queda parcial de 0,7 já é suficiente para mais do que compensar a alta de ontem. Gui, independente, vamos viver numa ilha, o que não é o caso. Independente do payroll, só pelos fatores domésticos, você enxergaria força nesse Indifut para positivar? Ou já pelo doméstico, ao contrário, a gente vê a condição desse Indifut ficar cada vez mais negativo? Não, internamente é do que está acontecendo para baixo. Nós temos alvos ainda mais baixistas, se a gente for bisbilhotar o como é que está a política monetária. Então, internamente, não teria o porquê a gente estar absorvendo movimentos compradores. Mas o payroll pode mudar, e mudar significativamente esse cenário aí, desse sentimento mais pessimista. Então, é um dado, assim como a gente estava falando do câmbio, né, pressões grandes, até mesmo se vier um dado muito fora do convencional, de leilão, a gente pode ter uma mudança significativa sim no cenário do apetite a risco do índice. O índice ficou muito confuso pós o feriado, né, Léo? O feriado estava uma pressão muito grande vendedora em cima do mercado global e nós ficamos de graça, né? Se a gente contabilizar antes de ontem o índice futuro ficou muito forte, né? Ele conseguiu se segurar e não ter uma correlação tão grande assim. Foi um dos poucos e os primeiros feriados que foi importante para o nosso Brasilzão. Então, se a gente olhar para dentro de casa, o Brasil pode ter uma queda ainda maior para o cenário do dia de hoje, mas se o payroll vier a surpreender, esse cenário pode ser revertido, inclusive sim, tá? Não dá para duvidar de positivar, não. 10 horas, 2 minutos, Guilherme Cunha ao vivo com a gente, grande Gui. Já separa o seu destaque final, Gui, a respeito daquilo que você ainda não falou. Volto contigo em instantes, Coutinho. Estamos inaugurando a dinâmica desse mercado à vista numa sexta-feira marcada pelo payroll para praticamente 2.300 pessoas. Meia hora, menos do que isso agora, em 28 minutos, o payroll pauta a dinâmica dos mercados globais. E você não vai perder um detalhe. Gabriel Junqueira e Coutinho comigo na trincheira para essa cobertura especial. Falta pouco para isso, daqui a pouco o meu cumprimento ao Gabriel Junqueira também. O dólar, ele entra... Sabe aquele jogo da venda que você bota a venda assim, aí a pessoa fica procurando para onde vai? O dólar tá um pouco nessa direção, né? Ou não tem direção. O Ibovespa futuro não, convicto para baixo. Coutinho atualiza graficamente o racional. Vamos lá, pessoal. Dólar do seu lado direito, gráfico de 4 minutos, tá? O dólar dentro de um canal. Se você pegar agora o dólar sem figura gráfica, conforme a gente conversou ontem, tem uma harmônica de baixa, ou seja, o ativo simplesmente cai por um movimento dentro de um canal, sem informação gráfica significativa. R$ 5,794. Seu objetivo, vou colocar o fundo, R$ 5,781. Fica atento, por favor, logicamente não precisa nem falar, a questão do payroll. Índice do seu lado esquerdo, mesma coisa, índice. Esse FIBO é o de ontem, a gente pode apagar, não preciso mais dele. O índice já tá mais fácil, né? Se você der um zoomzão nesse cara, baixistaço, mercado cai, mercado corrige, mercado cai. Cota 124,150. Nota, fez um envelopezinho de baixa e cai praticamente o dia inteiro desde a sua abertura. Agora é ver para onde vai. Aí é fácil, é só você pegar e fibar esse cara daqui para cá. O índice tem o seu suporte, olha só, certinho, o FIBO fazendo sua mágica. 124,083, bateu, volta e agora lateraliza. Envelope de baixa. O índice permanece baixista. Próximo objetivo, 123,800. 10:04, Coutinho, prepara o terreno, vem aí o mercado à vista, já chegou? Vem aí o payroll, meu amigo, eu volto contigo em instantes. Fiboninha é o nosso amuleto. Se preparem, convoca o presidente da República. Dê uma olhada na cara serena de Fiboninha. Fiboninha é uma trader em construção, e certamente uma trader que vai honrar toda a preparação que o pai incute nos seus pensamentos, não é? Fiboninha, olha a serenidade. Guilherme Cunha, pro seu destaque final, olha a cara de serenidade da Fiboninha num dia importante como esse do payroll. Vai, Gui Cunha, o seu destaque final. Nada como ser operador de mini contrato. Essa menina aí com 14 anos de idade já vai estar parecendo que tem 30, assim como nós, né? Canseira braba por demais da conta. É isso, destaque final, de olho na commodity também, o EWZ vem se sustentando com banco, basicamente, e algumas loucuras que estavam bem assimétricas, e o que está prejudicando naturalmente uma possível movimentação melhor para o nosso país são as commodities que se autoexplicam, né? Petróleo e Petrobras não ajudam, China com minério de ferro
também não acabaram ajudando. As duas principais empresas que protagonizam pontos para o Ibovespa estão caindo ou não conseguindo obter força compradora. Esse movimento para o fechamento do dia de hoje é extremamente importante e o destaque final a gente só poderia dar no final do dia, que acaba sendo o payroll. Então, atenção ao dado, não fiquem ansiosos única e exclusivamente pela manchete, né, desbravar esse dado e aguardar a absorção oficial do mercado, porque o fechamento de hoje dita muito a regra do mês de março como um todo. Beijo do Cunha, bons trades e que o gain esteja convosco. Valeu, esse é o Guilherme Cunha, valeu meu parceiro, ótimo fim de semana pra você, bom payroll por aí, tem muito antes de sextar. São 10 horas com 6 minutos, temos 24 minutos, já a cotação, 24 minutos pro payroll. Gabriel Junqueira é o nosso próximo convidado, com ele vamos até a faixa das 10h45. Alô meu amigo, é dia de jogo grande, tem que ter jogador à altura. Bem-vindo, bom estar com você. Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, pessoal. Hoje o jogo já começou pegado, né, Léo? A gente já teve um PIB aí um pouco abaixo da expectativa aqui no Brasil. Isso já deu uma corrigida legal no nosso índice aqui, principalmente quando a gente olha para o índice futuro. A gente já viu ele chegar ali numa queda bem acentuada de quase 1%. A curva de juros também acentuou o fechamento, o que mostra o mercado apontando para uma recessão aqui no Brasil. Se vai ser só uma recessão técnica, se a gente vai entrar em alguma outra situação, o fato é que a desaceleração foi sentida e que o índice está bastante para baixo, né? E o payroll pode concretizar o movimento ou até mesmo trazer ali uma outra visão, né? Eu estava hoje de manhã escutando o Morning Call do Itaú, né? Eles estão bastante até otimistas, acham que o payroll deve vir forte em 190 mil vagas, então isso pode ser um fator aí que a gente tem que ficar bastante atento, Léo. Tá certo, Gabriel, 10 horas com 7 minutos. É aí que tá o ponto, não é? A gente tem algumas evidências de desaceleração, estas, portanto, concretas evidências que são, mas nós temos, sobretudo, Gabriel, um caldo pessimista, no mínimo cético, mas eu já entendo que podemos classificar como pessimista, de ancoragem de expectativas ruins a respeito dos agentes americanos. Eu estou me referindo tanto ao consumidor quanto ao empresário. E este caldo está engrossando, este caldo está aumentando. E não, eles não são dados objetivos, mas o comportamento que deriva dessas expectativas acaba sendo objetivo. E nós já temos evidências do consumidor esperando, poupando mais para tomar a decisão do produto ou serviço pelo qual vai lutar, e do empresário perdido no fim do dia, né? Eu boto qual preço, sob qual tarifa, com qual represália eventual, dependendo do público para o qual eu exporte. O payroll vem neste caldo, neste contexto, e eu tenho provocado os nossos contribuidores a comentarem este eixo. Mais do que a fotografia do mercado de trabalho, a maneira como ela vai se inserir numa rede que é no mínimo mal-humorada. Pois é, né, Léo? E a gente está vivendo uma situação econômica muito distinta nos Estados Unidos, né? Essa mudança, esse choque de política, né, que o Trump trouxe com as tarifas, com todas essas incertezas, somado aí a um movimento também que a gente olha essas curvas de juros lá fora muito intensas, né? Então a gente está falando que os juros lá tá nesse patamar há bastante tempo, né? Então a gente já está falando de um juros alto há muito tempo. Isso já começa a vir um pouco mais para a economia. Os Estados Unidos passando por desafios realmente complicados do seu lado ali fiscal, do seu lado do mercado de trabalho, e com isso tudo a gente tem esse payroll, que ele vem também numa sazonalidade, por isso aí muitos agentes de mercados falando que a gente pode ter um payroll um pouco mais forte hoje, ainda sem também contar o efeito do Dodge, né? Então muito se fala também, não, mas e o Dodge do Elon Musk, né? Não vai ter uma redução nas vagas de emprego no governo, como é que vai ser, como é que não vai ser? Acho que ainda não vai ser sentido isso nesse dado do payroll, na questão do Dodge, porém é um dado que a gente tem que ficar muito atento, né? Um payroll muito forte pode trazer aí para o mercado, né, uma sensação até de que está tudo bem, de que a recessão ainda está um pouco distante. Agora, se esse payroll der uma decepcionada, Léo, a gente pode ver uma correção muito forte nos ativos, como já está acontecendo, e esses juros nos Estados Unidos começarem a ceder bastante, né? Porque isso tudo pode levar a um Jerome Powell mais dovish, e aí o mercado já começar a precificar cortes de juros já em maio, Léo. 10h10, partiu o Panorama, mercado à vista. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês, praticamente 2.400 pessoas já conosco. Bom, pessoal, é a cor vermelha que vai prevalecendo aqui. E não é o vermelho
que compõem uma das 3 cores do escudo de São Paulo Futebol Clube, que invariavelmente leva à loucura Lucas Wood, profissional dedicado que já está aqui na área para mostrar os bastidores do nosso programa lá no @oficial TC News. Não é o vermelho que desagrada os comprados e que anima os vendedores. Este é o choro dos comprados, mas também a animação dos vendidos. Afinal de contas, a gente entende que no mercado tudo costuma ser relativo, nada absoluto. Para alguém sorrir, tem alguém chorando. Para alguém chorar, tem alguém sorrindo. E daqui a pouco, antes do payroll, as palavras de consolo, boa sorte e recomendação de Fiboninha. Vamos ver qual vai ser a mensagem de Fiboninha que está sendo preparada pelo seu pai. Ela é uma jovem padawan e o Coutinho é o grande mestre Jedi. Ou seria Sith? Não responda. Às 10h11, senhoras e senhores, Ambev está caindo 0,16%, R$12,82. B3 recua 0,6%, R$10,57. Com o gancho de B3, a gente mergulha no segmento financeiro. Banco do Brasil cai 0,4% a 27,62%. Itaú cai 0,50% a 32,29%. Bradesco cai mais 0,87, perde os R$12, está em R$11,45. E Santander recua 0,24 a 25,26. Abandonamos o segmento financeiro, chegamos ao quarteto de ferro. CSN cai 2,19% a 8,48. Nós temos na sequência Gerdau caindo 0,54% a 16,73. De lá para Uzi Minas com recuo de 1,20 a 5,85 e Vale na mínima intradiária recua 0,8, R$55,75. Nós partimos para Eletrobras. Elet 3 vai caindo 0,9, 38,33. Elet 6 vai caindo 1%, 41,71. Embraer consegue, numa clara, nítida rotação rumo ao flight to quality, ou seja, a escolha por papéis cujo qualitativo dos fundamentos seja mais irretocável, Embraer vai conseguindo se contrapor às quedas, vai avançando 0,10%, no mínimo resistente Embraer em R$74,78. Magalu cai 1,5% em 6,99. Petrobras avança 0,20%, R$37,05 Petri 3, R$34,36 Petri 4. E nós fechamos olhando para a VEG. Aliás, Suzano antes. Suzano cai 0,30, R$54,99. Veja a VEG no 0,0 a R$47,29. É assim que estamos em variação percentual. Vamos pedir para o Coutinho rápidas leituras aqui sobre 2 papéis. Primeiro, na ponta positiva, Petrobras, Petri 4. O gráfico dá algum sinal mais confiante para quem quer montar a posição compradora em Petri 4? Na sequência, a gente vai para o destaque negativo CSNA3. Vai perdendo 2,20%. De longe, a variação percentual mais negativa. Pois não, Coutinho? Bora, Léo. Olha só, pessoal. No caso de Petro, a resposta é não, tá? Recordar é viver. Petro falava-se desta compra no semanal, que eu desencorajei, na casa de R$ 34,90. Então, olha só, ontem ela já se desloca, hoje abre abaixo, né? E eu já vinha comentando sobre isso. Petrobras, a priori, ela é baixista, seu objetivo é R$ 32,57. Se você eventualmente quiser ver algo em termos de um movimento um pouco mais curto, tá lá, apoiado em cima de um suporte 3439, seu próximo objetivo 3338. O próximo CSNA3. Double clique nesse cara e vamos dar uma olhadinha. Que foi, meu amor? Tô brava com você. Você tá brava comigo. Senhoras e senhores, atenção. Léo Pinheiro na área. Pois não, meu amor, o que foi que papai errou desta vez? Porque você vendeu dólar. Eu não vendi dólar, meu amor. O choro dela significa que acabaram as palavras. Ela tem poucas palavras, Coutinho. É mais reflexiva. CSN3, vai, Coutinho. CSN tá lateralizada com viés baixista. Mantém o seu suporte a 8,19, figura gráfica absurdamente desfavorável. CSN, a priori, não tem o que fazer. Quem tá comprado, tá mal comprado. CSN, você puxa o histórico, eu tô abaixo da minha história em termos de região de acumulação, ou seja, não consigo nem falar para eventualmente, faz uma compra na expectativa de. Então, vou deixá-la como ativo de manutenção. Se você quiser falar de compras para CSN, vai ser acima de 9,41. 10h15, atenção! Uma rápida entrada do Guto Cerávolo lá da Central TC Investimentos para trazer a assimetria que mais lhe chama a atenção com a proteção via opções. Na sequência, vamos aos 10 minutos anteriores ao payroll. Tem muito em jogo, nada importa mais do que esse assunto nesta sexta-feira. Com você, Guto Cerávolo, à vontade, pois não?
Bom dia, vamos lá, pessoal. Vamos pegar a faca caindo. Petrobras, exatamente agora, a 34,33. Né? Para isso, vamos no seguro, entrar protegido, ou seja, comprar uma put. Estou falando da Petrobras Pato 379. Tá? Nesse exato momento, a 078. Ela tem um strike, tá? A 34,16 com vencimento para o dia 17. Temos 27 dias, 29 úteis para o vencimento, tá? Para baratear esse seguro, né, e deixar aí no, né, aceitável de risco, tá? Vamos vender uma call, estou falando da Petros Dado 446, tá? Saindo agora aí a 0,33, o strike 37,16 também para o mesmo vencimento. Vamos lá, acontece. São, tá? No dia do vencimento estiver abaixo de 34,16, tá? O que você vai fazer? Você vai exercer o seu direito, né? E vai ter uma perda máxima de 1,80. Por quê? Porque o seu custo da estrutura como todo é 34,79. Então, de 34,79 para os 34,16, você perde em 80. Compensação, se der certo, voltar a subir, né? Ou seja, você quer aproveitar essa oportunidade, né? E ficar acima dos 37,16, que acontece, você tem um máximo de 6,86. Relação risco-retorno, praticamente 1 para. Pessoal, essa aí é uma oportunidade para você pegar indo com risco limitado e também limitado com uma relação risco-retorno muito interessante. Vamos lá, pessoal. Pensamento do dia. O mercado é aleatório e implacável, com australopitecos idiotas alavancados que não respeitam os stops. Peraí, Guto. Dessa maneira não vai dar, né? Desse jeito a gente não pode falar. Fala de outro jeito. Não se preocupe com coisas externas, mas com o domínio de si mesmo. Olha o Guto. Pensamento do dia. No dia de payroll aí. Esse é o Guto. 10h18, um abraço pro Guto. O Guto volta a conversar com a gente na segunda-feira, direto da Central TC Investimentos. Atenção, galera! Agora é hora em que o bicho pega. O payroll vem aí. Senhoras e senhores, às 10h30, a divulgação de vários resultados. Não tem espaço para brincar, tem espaço para falar, é sério. Eu vou compartilhar a tela aqui, primeiro com a tabela da volatilidade. Nós estamos entrando nessa reta de aquecimento para o payroll, vendo o DXY em 103,72 pontos. O VIX, um pouco acima dos 25. Os yields de 2 anos, abaixo de 3,95. O fechamento é impressionante se nós considerarmos o topo a que chegamos com Trump e desde então a toada de baixa. Os yields de 10 anos em 4,24%, já são praticamente 3 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Vão chamando a atenção também as variações percentuais que nós temos em relação às 7 magníficas. Reparem aqui, ó, nós temos Tesla caindo quase 2, Amazon 0,4, Meta também 0,4 de queda para Apple, assim como para Microsoft. Exceção fica com a Nvidia, que depois de tombar 6, está ameaçando subir 1, e Google praticamente no 0-0. Os futuros americanos vão mostrando um placar de 0-0. Dow Jones futuro, S&P futuro, nesta toada estão. Nasdaq se aproxima disso ao subir praticamente 0,20. E o Russell 2000 já está em 0,15. Você que chegou mais cedo e acompanhou desde o primeiro minuto a nossa cobertura, viu que estes mesmos indicadores já estiveram com um encorpamento maior em suas toadas de alta. Falta pouco. Temos 10 horas com 19 minutos. Voltando para a tabela da volatilidade, agora para a gente ouvir o Gabriel, vamos às linhas, reforçando os consensos e o que está em jogo em meio ao caldo macroeconômico, tão importante quanto o dado. É o caldo macroeconômico dentro do qual esse dado se insere. E o caldo macroeconômico é de uma profunda desconfiança, profunda talvez seja um exagero, mas de uma desconfiança crescente e uma desorganização de expectativas em meio à bagunça tarifária promovida por Donald Trump e as incertezas que a classe empresarial e consumidora tem encontrado para se nortear ou para nortear os passos dentro da terra do tio Sam. Neste contexto, o payroll vem. E é um payroll que, se demonstrar força, resiliência, robustez do mercado de trabalho, pode ser o remédio, um contraponto, uma compensação a esse mau humor, chamemos assim, que neste instante vigora
pelas incertezas americanas. Se o payroll vier fraco, é querosene na fogueira. É colocar gasolina na chama que já está acesa. E a gente deve ter um caldo ideal para continuar com realizações. Graficamente, alguns personagens estão num ponto determinante. É o caso do S&P, para usar as palavras que o Buca mais cedo apoiou aqui na bancada. O S&P está sentadinho, paradinho, descansando na média de 200. Quase como quem pede, fazendo uma analogia aqui com o José Silvério, eterno. O Osmar Santos era o pai da matéria. O José Silvério ele tinha um apelido, hein? O chat vai saber. Qual que era o apelido do José Silvério? Era pai do gol? Acho que era o pai do gol, hein? Ele falava, né? Tem vezes que a bola quicava pro atacante e pedia me chuta, me chuta. Basicamente, a gente tá no momento em que, se o payroll vier fraco, é o mercado pedindo me chuta pra baixo, me coloca pra baixo. Realiza. É um caldo ideal para que você tenha o botão de venda sendo bastante apertado. E aí, quais são as evidências? É isso mesmo, o Charles Santos já me ajudou, ó, pai do gol, é isso, né? O Osmar Santos, pai da matéria, o José Silvério, pai do gol. Veja só as linhas que a gente tem que olhar, são 3, tá? As 3 linhas básicas são essas aqui. O ganho médio por hora. Na prática, o que essa linha vai revelar é: o trabalhador americano, em média, está ganhando mais ou menos em relação a antes, considerando o mês de fevereiro no contraste com janeiro. Se estiver ganhando mais do que estava ganhando antes, isto é potencialmente inflacionário, se não houver ganho de produtividade paralelo e proporcional. Se, no entanto, o ganho médio por hora vier em linha com o consenso, em tese você tem menos reação potencial, mas se vier abaixo do consenso, isto aqui, para vias de inflação, pode até ser positivo, mas lembra que a narrativa está mudando? Se o americano, em média, tem um ganho por hora inferior àquele que o mercado trabalhava, isso diminui perspectiva de consumo. Uma economia como a americana depende profundamente do consumo interno dos seus cidadãos. Se nós tivermos um ganho médio por hora mais fraco do que o já 0,3, que é uma desaceleração, vocês estão vendo aqui, ó, tá na tela, hein? Já se fala em desaceleração para o ganho médio por hora. Se a desaceleração for mais forte do que aquela já vislumbrada, impossível que, ainda mais com o caldo de momento, o mercado não calcule que isso vai diminuir ainda mais o ímpeto do consumidor americano, logo, frear mais a atividade. Quando a gente olha para a segunda linha mais importante, a gente olha para o volume absoluto de vagas. Qual é o consenso com o qual se trabalha? Nós tivemos em janeiro 143 mil vagas geradas. Agora, em fevereiro, esperam-se 159 mil vagas. Seria um acréscimo, que não seria um acréscimo absolutamente relevante, mas suficiente para mostrar que o mercado de trabalho americano é resiliente, tem a sua força, tem a sua característica e a sua robustez. Vejamos, um payroll mais fraco, como eu adiantava, é tacar querosene na chama já acesa. Um payroll mais forte, um remédio ideal para o caldo de falta de confiança, como nós estamos vendo encorpar. E a terceira linha mais importante é a da taxa do desemprego. Para a gente ver, em cada 100 americanos que estão procurando atividade, quantos não estão conseguindo se recolocar. Esta taxa está em 4%. Em cada 100 americanos que acordam e vão buscar a oportunidade de trabalho, 96 encontram ou já estão alocados. 4% procuram e não encontram. A expectativa é que isto se mantenha. Se o desemprego avançar, se o desemprego apresentar um número absoluto maior, de novo, fraqueza da atividade, é incremento para esse caldo macroeconômico preocupante. Tem muito em jogo, Gabriel Junqueira, o seu último destaque antes do payroll. E aí a gente vai ver a bola rolar e o jogo esquentar. Muito em jogo, Léo. Eu acho que esse dado ele é muito relevante hoje, considerar que a gente já teve um PIB mais fraco aqui no Brasil, então o mercado agora ele está deglutindo, né? Ele está digerindo o que a gente está tendo de dados internos aqui. Tivemos também uma pesquisa do governo, enfim. Só que isso tudo pode mudar às 10h30, né? Como você bem comentou, um payroll um pouco mais forte, assim como o Itaú também prevê, né? Você pode ter um mercado um pouco mais tranquilo. Tranquilo no sentido de que talvez uma recessão não esteja tão perto, talvez a gente tenha uma situação econômica um pouco melhor, né? Porém, ao mesmo tempo, né, a gente precisa balizar que
um payroll que pode vir, né, mais forte, só que já com indicações mais importantes, né, com mais qualidade no dado, pode também levar um Fed um pouco mais dovish e aí também fazer com que as curvas de juros cedam. Então, o dado ideal mesmo precisa ser um payroll um pouco mais forte, com um pouco mais de qualidade no seu número, Léo. Faltam 4 minutos e alguns segundos. Coutinho, direto pro gráfico, da porta para dentro, como é que a gente tá para essa cobertura especial? Bom, a moeda americana, amigos, neste instante cota R$ 5,801. É uma alta de 0,11%. O Ibovespa está caindo 0,53%, 122.700 pontos. Nossa curva de juros, também em resposta ao que foi o PIB e aos sinais de desaceleração da atividade doméstica presentes no quarto tri do ano passado, vai fechando. Também a curva de juros americana ajuda, né? Da porta para fora tem havido uma movimentação baixista das curvas de juros pelo mundo, a americana em especial, a brasileira reage ao fato, também vai sendo ajudada por isso. No resumo, nós temos 12 pontos base a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão da curva, todos os vértices, sejam eles curtos, médios ou longos. Coutinho, graficamente, dólar e índice, você... Bora lá, pessoal. No caso do índice lado esquerdo, em compasso de espera, mercado cai, mercado lateraliza, aguardando cair. Então vamos ver, logicamente o payroll é uma variável completamente fora, então por favor, faltam 4 minutos, atenção quem estiver posicionado. Dólar permanece lateralizado, ainda que num canal maior, respeita aqueles limites que já foram passados, R$ 5,781, R$ 5,810. Da minha última entrada, o dólar praticamente de lado, sem grande alteração. Última manchete antes do payroll, ela tem sido usada para balizar expectativas. Destaque do Investing.com, payroll, fevereiro deve ter criado um número robusto de vagas de emprego, apesar das demissões do Doge. Olha essa matéria aqui do Investing. Espera-se que a economia americana tenha criado um número robusto de empregos em fevereiro, 159 mil é o dado base, com o impacto das recentes demissões em massa no governo federal, impulsionadas pelo Doge, provavelmente atenuado de acordo com analistas do Bank of America. Em uma nota aos clientes na terça-feira, analistas liderados por Shruti Mishra previram que o importantíssimo relatório mensal de folhas de pagamento não agrícolas chegará a 185 mil vagas. O consenso Investing.com está em 159 mil, o que seria um aumento em relação aos 143 mil postos de janeiro. As estimativas do Investing.com, tá aí, ó, apontam para 159. É provável que os acréscimos de empregos no governo sejam um pouco menores do que a média de 25 mil no mês, devido em grande parte a um congelamento de contratações em Washington D.C., disseram os analistas. Fechamos com este último parágrafo aqui, ó. Liderado pelo CEO da Tesla, Elon Musk, e sob a supervisão do presidente Donald Trump, o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, Department of Government Efficiency, ou DOGE, tem se esforçado para reduzir o tamanho do governo federal. Muitas vezes por meio de demissões em massa, Musk e Trump argumentaram que o esforço que enfrentou uma forte reação e desafios legais de estados liderados por democratas e grupos jurídicos de tendência liberal foi projetado para eliminar o desperdício nos gastos do governo. Esse é um ponto importante, a gente dissecar o qualitativo do payroll, a fim de enxergar se houver desaceleração, onde essa desaceleração está concentrada e se houver aceleração, onde a aceleração estaria concentrada. Atenção, galera! Tabela da volatilidade vai entrar agora na tela. Vamos ver a reação do mercado. Robozada boa, tomei o Brasil. Robozada boa, tomei o Brasil. É para lá, é para cá. Os robôs preparados, muita gente opera através deles. Robozada boa do meu Brasil. Olha o DXY, já começa a aprofundar o recuo. Abaixo dos 103.700 é um dólar a nível global mais fraco. VIX nos 25. Yields de 2 abaixo dos 3,95, os de 10 em 4,25%. A partir de agora, a expectativa total em cima dos dados do payroll é a realidade do mercado de trabalho americano que há de nos pautar. Temos 30 segundos, menos do que isso agora. Vem aí a bateria de dados. Foco no desemprego, na geração de vagas em absoluto e no salário médio por hora para a gente balizar tanto perspectiva inflacionária, quanto mais importante até do que ela, que ironia, como mudam as narrativas, o potencial de consumo que a economia americana vai apresentar. O relógio gira, começam a sair os dados. Vamos ao primeiro. A taxa de desemprego sobe nos Estados Unidos. Sai de 4%, vai a 4,1%. Saiu o número absoluto das vagas também. Atenção, pessoal. Relatório de emprego payroll abaixo, levemente abaixo do consenso Investing.com. 151 mil postos.
159 mil era a expectativa. Revisado para baixo o dado de janeiro. Saímos de 143 mil para agora uma realidade de 125. O mercado de trabalho americano vai sim demonstrando fraqueza. É uma alta leve em relação ao desemprego. Sai de 4, vai a 4,1%, mas o número absoluto do payroll de fevereiro não só veio abaixo do consenso, como o dado imediatamente anterior foi revisado para baixo, e o que eram 143 mil vagas, agora são 125 mil. A terceira linha que estava em nosso radar, o ganho médio por hora trabalhada em fevereiro. Amigos, aqui tivemos uma fotografia em linha com o consenso. Se esperava 0,30, veio em 0,30. Agora, a foto anterior, ela foi revisada para baixo. Nós tínhamos tido, num primeiro momento, em janeiro, 0,5% de aceleração para o ganho médio por hora trabalhada nos Estados Unidos. Agora, a fotografia é de 0,4%. Portanto, a foto de janeiro revisada para baixo também em relação ao ganho médio por hora. O que é possível aferir? E sob a luz da reação dos mercados, a gente vai consolidando a fotografia. Dá para dizer que o mercado de trabalho americano, apesar de ainda forte, está com sinais de desaceleração, traduzidos por uma leve alta na taxa de desemprego e por um número abaixo do consenso na geração absoluta de vagas de fevereiro, mas sobretudo com a revisão considerável das vagas geradas em janeiro. Sair de 145 para arredondar e ir para 125 é uma revisão de praticamente 20% negativo. Tá registrado aqui, são os principais highlights. Daqui a pouco eu vou mais para o qualitativo do payroll em si, para a gente ver de quais setores vieram mais vagas ou quais setores fecharam mais vagas. Agora, uma leitura mais geral. Nós temos um retorno do movimento com um pouquinho mais de força da moeda americana a nível global. O DXY abandona o 103,690, volta para o 103,800. Ainda assim, num terreno negativo, cai 0,35%. O VIX parece acomodado nos 25 pontos. Não é um dado suficiente, ou não são dados suficientes para descomprimirem o VIX, tampouco para elevarem ainda mais a trajetória de risco em que o VIX já se encontrava. É um VIX estável na faixa dos 25 pontos. Yields de 2 e 10 anos mudam a sua fotografia. Agora, os yields de 2 anos estão estáveis a 3,97 e os yields de 10 estáveis a 4,28. Antes dos dados, havia uma queda de 2 pontos base e meio, em média, para essas fotografias. A gente também passeia pelas 7 magníficas. Vamos lá então, pessoal. Olha só, Tesla reduziu o ímpeto de baixa a uma leitura mais favorável ao risco, a julgar pela variação das 7 magníficas no que diz respeito ao pré-mercado. Tesla está praticamente fechando o gap de baixa, que era de 2% no pré-mercado, cai 0,4%, Amazon sobe 0,20%, Meta 0,24%, Google 0,84%, Nvidia sobe 1,5%, Apple está no 0 a 0, Microsoft também. É importante ressaltar, e as variações percentuais nos permitem aferir isso, não são dados que dão aquela animação espetacular, nossa, agora é apetite pelo risco, ó, daquele jeito. No entanto, também não são dados que aprofundam um cenário já grave, mas não são dados suficientes para um ponto de retorno. Nós parecemos estar diante ainda de um caldo mais de realização do que de compra para compensar as quedas recentes. Apple está caindo 0,20, Microsoft 0,17. E aqui nós temos, ó, olha a prova do que eu estou falando, é um 0 a 0, um Dow Jones futuro no 0 a 0, um S&P futuro no 0 a 0, um Nasdaq futuro no 0 a 0, o Russell 2000 é que consegue dar uma descolada, vai subir no 0,50%. Você tem aqui algum delay, é possível que nós tenhamos tido uma melhora mais interessante, 0,20, 0,30% de avanço, mas ainda não um patamar suficiente para anular as quedas recentes. Temos o gancho perfeito, então, para a gente visitar da porta para dentro, dólar e índice. Amigos, vejam só, nós temos a moeda americana no 0 a 0, R$ 5,791, não foi suficiente para uma direção mais clara. Vamos aguardar a abertura do à vista americano, vai se dar às 11h30. O Ibovespa está caindo 0,5%, descontou um pouquinho o ímpeto de baixa, estava caindo 0,55%, agora cai 0,50%. E nós temos a curva de juros recuando 14 pontos base, agora 16 pontos base em média. A notícia certamente mora na nossa curva de juros. Coincide com a divulgação dos dados do mercado de trabalho americano, uma acentuação do viés de baixa da nossa curva. Bom, temos muito a falar. Eu vou trazer também para vocês a FedWatch, posso fazer isso agora. Vamos ver como é que este dado do payroll mexe com as apostas por parte dos operadores de mercado americanos no que diz respeito aos próximos passos do Fed. Quem sabe clica ao vivo. Então FedWatch para a galera. Carregando aqui, ferramenta da CME, Bolsa de Chicago. Você espia junto comigo, ó.
Para março, 91% enxergam manutenção. Para maio, nós temos uma disputa interessante entre os que defendem manutenção e os que enxergam um primeiro corte de 25%. Para junho, maior parte das apostas para um corte. Só 11% acham que até junho haverá manutenção. Para julho, a maior parte dos derivativos já aposta numa segunda desidratação, num segundo corte, quando a Fed Funds estaria no intervalo entre 3,75% e 4%, não mais entre 4,25% e 4,5%. Para setembro, ainda temos 2 cortes como base, 36% apostando no intervalo de juros entre 3,75% e 4%. Para outubro, olha a notícia, 3 cortes de 25 pontos base constam aqui na ferramenta FedWatch. Nós teríamos a taxa de juros americana entre 3,5% e 3,75% já em outubro, nem precisa esperar dezembro. E em dezembro, você tem a maior parte dos derivativos apostando realmente nos 3 cortes, com o juro terminando entre 3,5% e 3,75%, mas já corre por fora ou por dentro, se você quiser, quase 25% dos derivativos enxergando 4 cortes de 25 pontos base ou 100 pontos base a menos para o intervalo de juros americano até o final do ano. 10h36, Gabriel Junqueira, a sua análise, a sua leitura a respeito dos dados do payroll. É você, meu amigo. Bom, Léo, acho que aquela estimativa que eu tinha falado do Itaú de 190 mil passou longe, hein? Foi bem abaixo disso. Quando a gente olha para um primeiro dado do payroll, um payroll mais fraco, né? Então vamos valer a gente repaginar o que isso significa, né? Significa aí que a economia e o mercado de trabalho começa a dar uma desacelerada. Isso é positivo, assim, no sentido do controle da inflação, na questão das taxas de juros, né? Acho que o mercado também não foi um abaixo que possa suscitar uma recessão ou algum movimento um pouco mais abrupto do Fed. Isso também é positivo, né? Porque se a gente tivesse um muito abaixo, a gente teria aí a curva de juros fechando com muita intensidade, o índice ia estar derretendo, a FedWatch já ia estar apontando cortes de juros o quanto antes, e tudo isso não aconteceu. Então o mercado ele acaba digerindo de uma forma mais amena, com menos volatilidade, o que é muito positivo. Então, no geral, eu acredito que o dado ele veio, assim, apesar de ter a expectativa, né? A gente estava até conversando aqui antes, de que um dado um pouco mais forte, mas com qualidade, seria muito interessante para o mercado. Eu acho que da forma que veio, o mercado conseguiu digerir muito bem. Olhando para o Brasil, Léo, é que me chamou muito a atenção, né? E aqui a gente vê o dólar já virou para o negativo, o índice está caindo bastante, mínima do dia, pela sineta que a gente acabou de escutar, e também a curva de juros no Brasil fechando bem com o vértice ali do DI 1F35, o nosso 10 anos, fechando 0,74% em 14,77. Então você está tendo a combinação, né, que a gente costuma dizer que alguém está mentindo. É índice para baixo, dólar para baixo e curva de juros para baixo. Quem que está mentindo, Léo? Todo mundo de olho nela. Pega na mentira, como canta ou cantava Erasmo Carlos, não? Nós temos, 10 horas com 38 minutos. A provocação do Gabriel é ótima. Vamos ver se o gráfico nos dá alguma pista, Coutinho. O Ibov tá para baixo. O dólar, ainda que timidamente, tá para baixo. E a curva de juros para baixo. Graficamente, dólar e índice, alguma novidade? Nenhuma, Léo. Olha só, o dólar lateralizado do seu lado direito na tela, dentro do mesmo canal. Gráfico de 1 minuto, só pra gente ver aqui o candle do payroll. O dólar deu uma bela, deu uma chacoalhada e praticamente permanece estável, R$ 5,791. Índice do seu lado esquerdo, também gráfico de 1 minuto, só pra gente ver, o candle do payroll tá aqui, permanece lateralizado, 124,040, suporte 124,080. Cuidado, muito cuidado com o violino, muito cuidado com o efeito violino, amigos. Cuidado mesmo, tá um alerta pro operador, porque, veja só, de novo na tela aqui, eu separei outras frentes e outras camadas, a cobertura do payroll, na verdade, tá só começando, né, amigo? Daqui a pouquinho tem o Alex também pra gente pegar a visão dele, mas cuidado com a violinada. Você vê, o DXY, ele rapidamente voltou pro 103,850. Já tá aprofundando pra 103,570. Com o efeito Roposata Boa do meu Brasil, com o efeito Roposata Boa do meu planeta, você tem distorções eventuais na precificação de curto prazo.
Então veja que o DXY ameaça perder os 103.500 muito mais do que voltar aos 104, um dólar a nível global mais fraco. Isso aí para você que está operando o dólar pode ser uma pista para o aprofundamento da baixa da moeda americana, que acontece agora. É um dólar que está caindo 0,10. Muita atenção. Mesma coisa em relação à curva. Você viu que a curva num primeiro momento foi para o 0,0? Olha o que está acontecendo com ela. Violino, volta para baixo. Nós temos 3 pontos base a menos para os yields de 10 e temos 5 pontos base a menos para os yields de 2. Não tem sido incomum a digestão primeira não corresponder à digestão segunda. Quer dizer, num primeiro momento nós temos uma movimentação que é o que alguns do jargão do mercado costumam chamar de pega-trouxa, né? É só pega trouxa tal para eu zerar posições maiores e dali a pouco volta para a lógica. Qual é a lógica? É impossível a gente olhar, e aí eu tô muito com o Gabriel, é impossível a gente olhar para este dado do payroll e entender que ele colocou 50 mil litros de querosene na fogueira. Isto não. Alguma resiliência demonstrou. Mas também é impossível olhar para os dados do payroll e entender que eles mostram, nossa, uma saúde espetacular e que, imagina, esse caldo de ceticismo com a economia americana e de alguma falta de confiança em relação ao futuro é desnecessário, mas longe disso. E aí eu separei para vocês uma outra camada que destrincha linha a linha do payroll. Vejam só essa imagem aqui, ó. E aí podemos devolver pro Gabriel. Se você pegar até em linha com o que se imaginava em relação ao trabalho do DOGE, ou seja, o Departamento de Eficiência, encabeçado pelo Elon Musk, e aí o enxugamento de vagas da máquina pública americana, veja como surtiu efeito. O payroll do governo trouxe uma realidade que saiu de 44 mil vagas para 11 mil vagas. Então a geração de empregos via governo diminuiu em linha com o que se imaginava. Por outro lado, olha a manufatura. Se esperava 5 mil, veio em 10 mil. Qual que é a notícia ruim? O dado de janeiro saiu de 3 mil positivo para 5 mil negativo. Vocês estão vendo aí, ó, tá dando leitura? Então aqui, ó, o payroll em manufatura. Tá vendo que tem uma revisão aqui, ó, por isso sublinhado logo embaixo? Saímos de 3 mil positivos para menos 5 mil. Manufatura, indústria, um dos principais pontos de foco de Donald Trump, Scott Bessent e da sua equipe econômica. Boa parte da retórica trumpista para voltar à Casa Branca passava por prometer um reaquecimento do emprego industrial. E nós temos a boa notícia em fevereiro em relação ao consenso, mas uma má notícia em relação a janeiro. Você tem sinais distintos. Aqui o número absoluto, para ninguém ter dúvida, certo? Ó, tá em 151 mil, quando se esperava 159, praticamente em linha com o consenso. Mas a sensação que eu tenho é que o payroll mirou fevereiro e entregou mesmo foi janeiro, né? Sabe o penetra da festa, Gabriel? Todo mundo estava esperando o convidado de fevereiro. O convidado chegou. Mas de repente a gente deu uma olhada no convidado que já estava na festa e mudou de roupa, né? O convidado janeiro tava mais bonitinho na festa, né? Aí de repente ele tirou o blazer, a camisa dele tinha um rasgado aqui, uma mancha de cândida a colar. A revisão dos dados de janeiro me pareceu mais negativa até do que os números absolutos entregues em fevereiro. E olha aqui o relatório de emprego payroll privado, só privado, né? Iniciativa privada. Foram 140 mil vagas, mas praticamente em linha com as 142 mil vagas projetadas. E de novo janeiro mudando a roupa. O blazer saiu, o smoking saiu, a gravata tava com aqueles furinhos de traça e um rasgado na camisa. O que eram 111 mil empregos gerados na iniciativa privada americana em fevereiro, virou 81 mil. E aqui é uma revisão mais forte, é 20 a 30% de baixa. Então é isso, assim, apesar dos dados serem referentes a fevereiro, a verdade é que quem ficou exposto mesmo foi o mês de janeiro, não, Gabriel? Exato, Léo, mês de janeiro, né? E vale lembrar, né, que o Trump tomou posse dia 21 de janeiro, né? Então, 2/3 ali do mês de janeiro ainda era governo Biden, né? Então, eu sei que é tanta coisa que está acontecendo, né? Que eles dizem que o ano só começa depois do carnaval, né? Mas o ano começou já no dia 2 de janeiro a milhão, né? Então, tanta coisa que está acontecendo, mas o Trump ele tem um mês de presidência nesse segundo mandato, né? Então, muito ainda desse reflexo dos dados, eles indicam ainda a herança do governo Biden. Então,
É um payroll que, como a gente comentou, né, ele não coloca gasolina na fogueira. Eu acho que ele poderia ter vindo muito pior do que ele veio, e aí sim a gente poderia ter um problema muito sério. Mas, de novo, né, a reação do mercado, e foi interessante esse movimento, né, que a gente viu aqui um pouco da abertura e agora as curvas de juros já afundando. Esse movimento dos juros talvez estejam ali o grande pulo do gato dos próximos dias, né? Em especial aqui no Brasil, Léo, porque a nossa bolsa ela tá barata sim, mas ela falta fluxo para poder fazer uma realização. Só que onde está o fluxo do investidor nacional? Está na renda fixa. E as curvas de juros, principalmente as longas no Brasil, estão muito esticadas e estão num movimento de realização que vai acompanhar esse movimento do 10 anos dos Estados Unidos, Léo. 10 horas com 45 minutos. Gabriel, gostaria do seu destaque final. A gente já está atrasado no relógio. O Alex já está, me parece, aí exatamente esperando para voltar aqui para nossa bancada. Vai ter que ser breve. Mas você avaliou, e aí eu vou pegar o teu know-how de commodities agrícolas e afins, você avaliou esse conjunto de medidas declarado pelo governo ontem para atenuar a inflação dos alimentos. Ineficaz? Ineficaz, inócuas e sem o menor sentido. Acho que são as coisas que eu consigo fazer uma formulação do raciocínio. Porque, em primeiro lugar, o Brasil ele é exportador de alimentos. Os nossos alimentos já são no preço mais competitivo do mundo. O arroba do boi brasileiro é o arroba mais barato do mundo. Basta você pegar ali o indicador de gado nos Estados Unidos, né, o Live Cattle. Como é que é? Vai importar carne? A gente que exporta, isso não existe, gente. Pelo amor de Deus, o governo fez uma medida totalmente inócua. Para não dizer que é inócua, né? A única coisa positiva dessa medida foi a primeira questão do óleo de palma, então aumentou a importação de óleo de palma, o que pode baratear o preço dele, e o óleo de palma é um insumo muito importante para M. Dias Branco e Camil, na parte ali de biscoitos e bolachas, dependendo da sua região no Brasil, né? Então, você tem ali isso mais positivo, então isso pode trazer aí um alívio nos preços desses alimentos. A questão fitossanitária, como assim? Vai fazer agilidade de questões fitossanitárias, né? Então já tinham falado de mudar a validade dos alimentos, agora a gente vai ter uma restrição mais branda para questões fitossanitárias. Então, enfim, o povo não vai comer picanha não, né? Vai ficar bastante complicado desse jeito. Então, no geral, eu classifico as medidas aqui como ineficazes, inócuas e totalmente marqueteiras para dizer que estão fazendo alguma coisa, Léo. A gente também gosta de pão com mortadela. Tchau, Gabriel. Até segunda-feira. Eu que agradeço, um grande abraço. E, pessoal, hoje, mais tarde, vamos ter a tese de Simpar no almoço de negócios com o Vini. E quem ainda não faz parte do grupo da Santa Fé Investimentos, por favor, se cadastre lá. É de graça na plataforma do TC. A gente está com várias análises super legais, super importantes, principalmente sobre essa questão dos alimentos, lá no grupo, disponível gratuitamente para você. Basta se cadastrar na plataforma do TC e entrar na Santa Fé Investimentos. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu, Gabriel. Sucesso. Tá bem legal o grupo lá na comunidade do TC. Só digitar Santa Fé Investimentos, você vai curtir o know-how do Gabriel e de toda a equipe da Santa Fé, que já tá na trincheira de commodities, especialmente as agrícolas, há muito tempo. A gente volta a conversar com o Gabriel na segunda. Coutinho, agora é a sua vez do destaque final pra gente ouvir o Alex a respeito do payroll e tudo que nele tá envolvido. A gente tem a moeda americana em linha com o DXY mais fraco, pendendo para baixo, mas ela parece limitada aqui no Brasil, Coutinho. É como se ela encontrasse um terreno difícil para perder esses R$5,79, R$5,78. Já o Ibovespa parece acomodado no 0,50. Foco na abertura do à vista americano, hein? Próxima grande atração vai se dar às 11h30. O Coutinho fala. Vamos lá, pessoal, para me despedir de vocês, então, novamente, dólar, atento, dólar dentro de um canal. A priori, enquanto não for abaixo de 781 ou acima de 810, nada a se fazer. Fique atento. Figura do dólar, lá para o diário, desaceleração, a gente tem um suporte, a sua primária permanece baixista, mas de novo, da forma que está, cautela. Índice lado esquerdo, gráfico de 4 minutos, permanece lateralizado, longo envelope de baixa, objetivo 123.800. De qualquer forma, de novo, o índice, sim, esse baixista, envelope de baixa no diário. Papai, Oi, meu amor. tô brava com você. Você tá brava comigo porque eu vendi dólar. Onde você estava? Como assim, aonde eu estava?
Porque você não dormiu em casa. Na sexta-feira ela manda essa, hein? Nós vamos falar com o tio Léo Pinheiro já já. Tô irritada. Eu sei que você tá irritado, você sempre Deixa o tá aí. Moreno em paz. O Moreno é o problema. Terminou, Pimoninha? Tem mais, meu amor? Hã? Tem mais? Tranquila? Terminou. Terminou. Quando ela chora... Acabou. Quando ela chora, encerra. O choro é o encerramento. Coutinho, obrigado pela cobertura Obrigado, especial. lindão. Bom Até final de semana, a segunda-feira. gente se vê. Tamo junto. Tchau, pessoal. Um abraço pra vocês. Bons negócios. Eu vejo vocês às 14 horas.